a gente começa hoje pela maior das nossas regiões. A partir de agora, na telinha do BG, o destaque é o distrito do Rio Maina. Um pedaço de Criciúma com mais de 60 mil habitantes. Indústrias, comércio pulsante, gente que batalha dia a dia. O Rio Maina é feito de trabalho e desenvolvimento. Então vamos juntos conhecer a história do bairro que se tornou distrito e um dia pode até virar cidade. Ruas movimentadas, comércio a todo vapor. Quem viu o Rio Maina crescer sabe da luta para chegar até aqui, como o seu Modesto, comerciante e morador, que tem 90 anos de idade e ajudou o bairro a se tornar o que é hoje. Muito trabalho, muito trabalho. Passei trabalho na minha vida, mas força de vencer era grande e consegui chegar até aqui. Seu Modesto é a cara do Rio Maina, um povo trabalhador. E para a gente entender, vamos voltar um pouco no tempo com a chegada de algumas famílias de imigrantes italianos que vieram buscar uma vida melhor. O Nilson passou 50 anos vivendo no Rio Maina e conta com orgulho sobre a sua origem. Criciúma, todos vocês sabem, que foi fundado em 1880. 11 anos depois, chega os primeiros colonizadores do Rio Maina, 1891, que pertenciam à colônia Nova Veneza. Porque Rio Maina, no seu início, não pertencia a Criciúma, pertencia à colônia Nova Veneza. Com a chegada das estradas, das ligações, Rio Maina passa a fazer parte de Criciúma. Mas como já falamos, não foi nada fácil fazer o distrito evoluir. E quando se fala no distrito do Rio Maina, tem que se falar também nas estradas de ferro. Essa estrada de ferro que corta há muitos e muitos anos o bairro Rio Maina. Ela fez a diferença para a colonização, que viu o Rio Maina crescer por conta do carvão através dessas estradas. Quem também conhece muito bem essa história é o Estevão, que tem uma vida inteira dedicada ao Rio Maina. Lá por 1920, mais ou menos, começou a entrar bastante gente de fora. Em 25 veio o carvão e daí deu uma explosão demográfica, porque aqui teria os melhores carvão da região e onde impulsionou o desenvolvimento da cidade de Criciúma. Bem nesse período é construída a primeira casa de material do Rio Maina. Localizada na Vila Macarini, ela segue até hoje como referência. E ainda existem itens da época. O clima da casa é uma viagem no tempo. Essa casa foi construída em 1934 pela família Macarini. Inclusive, onde nós estamos, faz parte da Grande Rio Maina, é Vila Macarini, como ela é conhecida. A casa foi construída na base da raça, da força, da determinação desta família que veio tentar a vida aqui no Brasil. Inclusive, construíram uma pequena olaria e fizeram ela na mão, no braço mesmo, como esses trabalhadores da Grande Rio Maina. E ela foi construída pela minha avó, que era viúva, com justamente a Augusta de Luca Macarini, e com os filhos dela, né? E, inclusive, foi construída em 1934. E aí eles, como não tinham tijolo e a telha na época, eles montaram uma olaria tocada a roda d'água para construir a casa, construir os tijolos para construir a casa. Hoje essa casa é usada pelo Círculo Bergamasco, que foi fundado em 2010. A entidade foi criada para manter as tradições, valorizando a cultura dos imigrantes italianos. Da dificuldade de se manter, né, as tradições, os costumes, porque os nossos nonos, né, vão nos deixando e os netos não mantêm, né, esse vínculo com o passado. Então é um trabalho difícil, mas a gente encontra muito amparo nas pessoas mais velhas e, na medida do possível, a gente vai fazendo o trabalho que é possível. Falando em manter a tradição, você sabe por que o nome Rio Maina? O Nilson faz questão de nos contar o motivo. Uma história que é repassada de geração para geração até hoje. Quando os Macarini, os Jones, os Colombo pescavam no Rio Maina, então caía aquelas farelas de polenta, de algumas comidinhas e tal, e o colono, o italiano, né, mangia Rio Maina, mangia che le fa bene e tal, né? Então é mais ou menos assim, mangia do verbo mangiare, mangiare italiano, né?
Então essa é uma das versões para o tal do Rio Maina. Toda essa cultura é contada com orgulho por quem mora na Grande Rio Maina. Um dos pontos que os moradores mais gostam de visitar é o Parque dos Imigrantes, feito para caminhar, brincar, passar bons momentos e principalmente lembrar do passado. Aqui nessa parede nós temos cravado os nomes das famílias que iniciaram esse trabalho aqui no Rio Maina. A partir de 1959 o local virou distrito, mas exatamente onde nós estamos, no Parque dos Imigrantes, é que está a grande diferença. Este local era pura pirita, lixo atrás de lixo, e se tornou um ponto de referência para todo o país. Referência de um povo trabalhador, referência de um povo que faz a diferença e lutou para construir essa história. Aquele parque que para nós foi uma forma de pagar aquilo que não a sociedade, mas que o empresário do carvão fez com o Rio Maina. Quer dizer, sacaneou demais. Era muita pirita, era muito lixo, né? Ali tinha 12, 13 metros de pirita. Eu estou com 65 anos, eu vi a pirita da São Marcos pegar fogo. A pirita da São Marcos matou os eucaliptos em cima do morro de Siderópolis, longe mais ou menos uns 4 a 5 quilômetros. Tu imagina se essa pirita do Parque dos Imigrantes teria pegado fogo. Já tinha pegado fogo, mas não em grande escala. O carvão trouxe desenvolvimento, mas também preocupação. Só que esse povo do Rio Maina não baixou a cabeça e pouco a pouco foi trabalhando para desenvolver o lugar, mesmo com várias dificuldades. Mas essas famílias unidas acreditaram no Rio Maina, como a família Colombo, da Anjo Tintas, que começou pequena e hoje é uma empresa referência em todo o país. A nossa história nasceu aqui no Rio Maina porque o nosso fundador é do Rio Maina, né? O Beto Colombo é aqui do Rio Maina. E na época a Anjo iniciou atrás da garagem da casa dele. E aí com o tempo a gente foi expandindo e de lá para cá a gente acabou precisando de um lugar maior. E aí a gente saiu de trás da garagem dele, que era ali atrás da igreja do Rio Maina, e viemos para cá, que era um distrito industrial. E essa origem permanece cravada no peito dessa grande empresa. Tanto que novos investimentos serão feitos para desenvolver ainda mais a Grande Rio Maina. E o fato da gente estar aqui nos propiciou muitas coisas, né? A Rio Maina é uma terra de pessoas muito criativas. E quem conhece a Anjo sabe que a gente é uma empresa muito inovadora e muito criativa. E isso tem muito a ver com a nossa origem aqui do Rio Maina. E por isso que a gente decidiu ficar aqui. Falando em personagens importantes e origens, nesse local que transmite paz e tranquilidade, vive a dona Zelma Savinapoli, uma senhora de 99 anos. Ela foi professora no Rio Maina durante grande parte da vida e hoje tem uma escola que leva o nome dela. Aí um dia ele chegou e disse assim, a escola da Vila Visconde vai ser a dona Zelma Savinapoli. Eu disse, ai, Altair, era Altair Guide. Ai, Altair, eu não morri ainda, eu estou aqui. Eu sei que a senhora não morreu, mas vai ser a dona Zelma Savinapoli. E votou, foi Altair Guide que votou. Dona Zelma viveu no bairro, casou, teve 9 filhos e até hoje gosta de falar da vida e do carinho que tratava os alunos. Então, porque eu não gostava de bater no aluno como tem professora, que a nossa professora tinha uma vara que era mais comprida que qualquer coisa, tafta com a vara. Coitadinho, se não ensinasse, ele não aprendia, né? Tinha que ensinar primeiro, né? Ensinar, repetir, tornar a repetir. Da educação, vamos para o esporte, porque a Grande Rio Maina também tem seu representante. E quando se fala em Rio Maina, se fala também no bairro Metropol, que abrange a Grande Rio Maina. E claro, aqui no Metropol, time de futebol que fez grande diferença para Santa Catarina na década de 60. 5 títulos estaduais. E existe ainda essa certa rivalidade com outros clubes da região, inclusive o próprio Criciúma. Na época, Criciúma tinha 4 grandes times, que era o Comerciário, que nós dizíamos lá no Rio Maina, que o Comerciário era dos ricos, era aqui do centro da cidade. Tinha o Operário aqui na Operária, tinha o Próspera
E tinha o Metropol. Por que eu estou falando Metropol? Porque era lá do distrito do Rio Maina. E não pense que essa história morreu. Esse aí é o Walter Sabiá. Ele cresceu nesse campo e agora faz parte de um projeto para reerguer o Metropol. Quem sabe em breve podemos ter o time de volta. Isso aqui era cheio. Isso aqui era cheio. Isso era a coisa mais linda. Era a coisa mais linda. De vez em quando ainda trago a minha mãe com 92 anos. Ela vem até em cima no morro aqui, perto da igreja, que a gente diz, né? E de lá ela olha para o campo e começa a chorar, né? Porque começa a lembrar, né? Porque aqui, esse campo aqui, tem história, cara. E a minha vida toda está aqui. E assim, com essa rica história no esporte, na educação, na cultura, no desenvolvimento com grandes empresas e um comércio forte, que esse distrito não para de crescer. Por isso que o sonho de tornar o Rio Maina uma cidade ainda está vivo no coração de muita gente. Vamos levantar de novo a sociedade do Rio Maina num todo. Não é só o Rio Maina, é todos os bairros que pertencem e ver o que eles decidem fazer. Essa história continua viva através de vários personagens. Pessoas que construíram esse bairro com muita luta, muito suor, muita dedicação. Começou com essas famílias de imigrantes e hoje elas estão representadas nas ruas, no parque, nas empresas, no movimento intenso. Uma história que continua sendo escrita por quem está chegando, como o menino Raul, que está crescendo no Rio Maina e já conhece muito bem suas origens. Assim, a tradição vai sendo mantida. A verdade é que a Grande Rio Maina não é só um nome, território ou números, mas gigante na sua rica história. A todos que participaram da produção deste VT, desse trabalho do Rio Maina.